Nós estamos começando, na verdade, nós vamos fazer nesse mês, final de junho e o mês de julho, um quadro na igreja, no culto, segundo culto apenas, chamado Voluntalk. Cadê o nosso Voluntalk? Ali, o negócio está fino demais. O propósito do Voluntalk, primeiro, é trazer o conhecimento de muitos irmãos que não conhecem parte da nossa liderança, pessoas que lideram o nosso trabalho, e eles vão ter a oportunidade de falar um pouco mais do ministério onde eles servem, como líderes, e vocês vão poder conhecer mais dessa estrutura de voluntariado que a gente tem na igreja, e obviamente eu tenho certeza que muitos aqui vão desejar aí se conectar e fazer parte. Hoje nós somos 311 voluntários servindo em todos os cultos, em todas as atividades da igreja, e eu tenho certeza que você precisa conhecer do que Deus tem feito entre nós. E para isso, no nosso primeiro Voluntalk, eu quero convidar para estar conosco 3 pessoas muito importantes que têm cooperado muito e ajudado no nosso trabalho. Quero chamar aqui o Carlos Chinaglia, o nosso líder da área que envolve as artes da igreja. Vamos aplaudir o Carlos, cadê ele? Está aqui. Queria chamar também a Valéria, eu não sei se é cordeiro, se é carneiro, eu não quero falar errado. Cordeiro, é verdade. Que cuida do nosso vocal. E também a Aline Vila. Vem cá, Aline. Que lidera o nosso time de artes. Vocês estão tranquilos? Alguém nervoso? Ninguém, não, imagina, né? É horrível estrear, né? Oi? É horrível estrear. É ruim estrear, né? É Mas horrível. vocês estão vendo que você está super à vontade, Carlos. Para quem não conhece o Carlos ele tem um apelido. Ele é o... Não consigo, Carlos, tem que te deixar vermelho. Oi? É o... Como é que é o nome dele mesmo? Já esqueci agora. Wilbert do Cerrado, rapaz que cozinha, constrói a igreja, constrói a casa. Se precisar, ele faz. Ele não achou o forno de pizza que ele queria, ele fez o forno. Além de fazer a massa. O cara é sensacional. Fernanda, que foi muito abençoada, né, Fernanda? Cadê ela? Né, Fernandinha? Bom, vamos lá, vamos trazer o foco aqui, né, Carlos? Porque tem que ser, por favor, né? Vamos começar com você, Valéria. Eita. Tá, vamos ficar bem à vontade, Eita. tá, gente? Vou começar com você. A Valéria, ela lidera dentro do louvor o nosso time de vocal. Ela que organiza toda a parte vocal do louvor, organiza os arranjos, os ministros, tudo relacionado ao vocal da igreja está com ela. Então, Valéria, como você enxerga o papel do voluntário no louvor, além da performance musical, o que torna alguém pronto para servir nesse ministério? Bom dia, igreja. É muito diferente estar aqui falando, viu? Normalmente estou cantando, é mais fácil. Bom, respondendo à pergunta, a parte musical, ela é muito importante, né? A preparação em casa, tem muito treino, muito ensaio, a gente, né, tem que demandar bastante tempo, na verdade. Não só individual, mas também como grupo, né? Então, é importante que a gente tenha esse tempo em conjunto para que saia o que vocês normalmente ouvem. Mas, além disso, o mais importante, na verdade, é que o domingo ele é uma expressão do que a gente já vive durante a semana em termos espirituais também, né? Então, existe uma grande preparação, né? Tanto em separação de música, tanto na palavra, em ouvir de Deus o que Ele deseja que a gente transmita para a igreja. Então, o que vocês veem aqui, normalmente, no domingo, é uma expressão daquilo que a gente faz no nosso cotidiano, né? E é muito importante também que a gente saiba que a gente está doando o nosso tempo para o Senhor, né? Às vezes, a gente demanda, né, que nem eu estou dizendo, é bastante tempo, é bastante coisa, mas, ao mesmo tempo, isso é uma alegria. A gente faz isso com muita disposição, muita alegria, porque é o nosso chamado, é a nossa motivação, né? Então, ensaiar, ontem mesmo a gente estava ensaiando no sábado, e, né, vem mais cedo e tudo mais. Hoje, com 4 cultos, é uma demanda grande, mas é um esforço que vale muito a pena também. Então, é isso, né? Então, ser pontual, né, ter o compromisso com os irmãos, né? E acho que é isso. Fala um pouquinho da agenda de vocês. Eu sei que vocês, além do ensaio no sábado, da banda que vai ministrar no domingo, vocês também têm encontros na quinta-feira, que alinham um pouco ali as questões das vozes e tudo mais. Fala um pouquinho para que os irmãos entendam, né, que tem todo um trabalho de estudo, de dedicação, de preparo da parte de vocês. Sim. Nós temos o ensaio de sábado, que são os ensaios pré-culto, né? Então, ontem nós ensaiamos porque a equipe que estaria cantando hoje.
Mas, às quintas-feiras, nós temos os ensaios que são como se fossem treinos mesmo para desenvolver a equipe como um todo, né? Então, a gente prepara arranjo, junta as vozes para timbrar e para deixar tudo mais organizado e aqui soar bonito, né? De uma forma mais clara para a igreja. Então, a nossa agenda acaba sendo quinta-feira, quase todas as quintas-feiras. Aí, aos sábados, a gente se reúne, quem for ministrar no domingo, e o domingo chega mais cedo, também tem a passagem de som e tudo mais. Aline, o Ministério da Aline é um ministério novo. Você quer falar algo, Carlos? Você pegou o microfone? Sim. Fala. Eu queria só complementar que o Ministério de Louvor, além das vozes, tem os instrumentos, né? Então, assim, a parte oficial dos nossos ensaios é às quintas, né, para as vozes, e aos sábados para os instrumentos e vozes. Só que isso vai muito além, né? A gente tem que se dedicar em casa, né? Como músicos, como cantores, a gente tem que buscar se aprimorar, né? Porque a gente acaba sendo artistas, né? Por mais que a nossa plateia aqui são vocês, a igreja, a gente serve vocês, a igreja, mas aqui a gente está apresentando para o Pai, para Ele. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente precisa aprimorar, estudar em casa. Então, ao longo da semana, a gente precisa, os músicos também, né, dedicar uns 2 dias da semana para estudar. Fala um pouquinho também dessa agenda. Eu sei que vocês não têm ensaio durante a semana, mas os tracks são enviados, vocês estudam em casa. Fala um pouquinho disso também. Sim, para facilitar um pouco a galera, graças a Deus tem chegado pessoas novas, porém a gente precisa de mais pessoas, né? Esse é um dos primeiros objetivos desse talk, apresentar para vocês como funciona cada ministério. E o Ministério de Louvor precisa de mais gente, né? Desde músicos e cantores, o coral também. Agora a gente encerrou a inscrição, graças a Deus temos bastante gente. Mas a nossa agenda da semana, geralmente a gente faz a agenda do mês. Então, a gente escolhe as músicas mensalmente. Então, assim, se você está escalado só no terceiro domingo do mês, você tem aí 2 semanas full para estudar a música. Então, a gente tem uma plataforma, a igreja adquiriu uma plataforma que chama Multitracks, que a gente pode estudar instrumento por instrumento, somente o instrumento. Então, a gente consegue escutar a música. Por exemplo, se eu estou tocando guitarra, eu só escuto a guitarra e eu tiro exatamente como é a música original. Isso serve para qualquer outro tipo de instrumento. Então, a gente tem feito isso. O pessoal estuda em casa. Alguns têm mais facilidade, estudam 1 ou 2 vezes. Pessoas igual a mim estudam umas 3 vezes na semana. Mas essa é a nossa rotina. Tem os bateristas, né, que estudam nos travesseiros, tipo o Timo. Quem já viu o vídeo sabe como é que é. A gente tem 2 bateristas que estudam no travesseiro e nas almofadas, porque não tem a bateria em casa. E aqui na Irlanda é difícil, a gente não pode fazer barulho, né? No Brasil, os bateristas geralmente têm bateria em casa, mas aqui não. Então, a gente tem essa dificuldade também. Fala também um pouquinho, estou saindo do script das perguntas, mas sobre como que funciona a questão para que a pessoa, seguindo, obviamente, todo o caminho para se tornar membro da igreja, os voluntários da igreja, todos... A gente tem uma política em Lagoinha. Deixa eu apresentar isso, que eu acho que é importante para os irmãos. Nós temos uma política em Lagoinha. Só pode servir como voluntário quem é membro da igreja. Isso é uma forma que nós temos, né, de proteger a todos sobre o nosso serviço, para que, de fato, não venhamos a ser envolvidos em nenhum tipo de escândalo, coisas do tipo. Então, são pessoas que não somente são conhecidas, mas passaram por todo o processo para se tornarem membros da igreja. Como que eu me torno membro da igreja, pastor? Primeiro, sendo batizado numa igreja evangélica, né, e seguindo o caminho natural, que é o café de novos membros e também a entrevista pastoral. E fazendo isso tudo, né, a nossa Secretaria de Membros da Igreja anuncia que a pessoa se torna membro, e se ela deseja se tornar voluntária, ela marca na ficha que ela quer ser um voluntário da igreja, esse contato é passado para o nosso time de voluntários, né, liderado pelo Jonathan, que, né, vai destrinchar ali, juntamente com a pessoa, quais são os times que ela gostaria de servir. E aí o teu contato é passado para o líder. Então, se você escolher o louvor, você vai chegar no Carlos. E aí, Carlos, quando o contato chega até você, como é que é feita essa triagem? Fala aí da audição, todo esse processo. Bom, no momento, como a gente ainda está precisando de mais músicos do que vozes, então, assim, é mais que straightforward, sabe? Quando chega o contato da pessoa, geralmente homens, eu já me ligo que, assim, 80% deles são músicos, né? A gente tem poucas vozes masculinas. Então, geralmente, quando é homem, eu já mando contato direto, se é música e tal, vamos marcar uma audição. Mas, se ele for voz, como que funciona a voz? A gente tem um grupo separado de audição, com todas as pessoas que chegam até mim, eu converso no pessoal com ela,
e pergunto o que ela faz, se ela toca, se ela canta. Se ela canta, eu coloco ela nesse grupo. E aí, nesse grupo, a gente marca audições ao longo do tempo, né, Valéria? Em torno de 2, 3, 4 meses, depende da necessidade do grupo e da quantidade do grupo que a gente formou também. Então, aí, com isso, nesse grupo de audição, a gente tem uma planilha, um form que a Valéria criou, onde a gente faz uma pré-seleção dessas pessoas. Né? Lembrando que, assim, estar no louvor, ele não é um privilégio para poucos, mas é uma responsabilidade para muitos. Então, assim, a gente tem que dar o nosso melhor. Infelizmente, a gente não pode... Eu sei que muitos gostariam de estar aqui adorando, mas a gente tem que entender que a gente não está aqui adorando, a gente está aqui servindo. O adorar é uma consequência do servir. Né? Então, aqui a gente está servindo a igreja, trazendo um ambiente para que vocês adorem perante ao Pai. Posso complementar? Porque, na verdade, a gente acaba usando uma ferramenta, né? A nossa ferramenta de trabalho é a música, e a música, né, de uma certa forma, a gente, né, ganhou, não um dom, mas a gente usa essa ferramenta para poder adorar o Senhor e servir a igreja dessa forma, né? Exatamente isso que o Carlos falou. Então, assim, não ver a gente como privilegiados ou coisa do tipo, mas a gente usa essa ferramenta e gostaria que a igreja também, né, ajudar a igreja a usar essa ferramenta também para chegar ao Senhor, a conectar ao Pai e tudo mais. É isso. Então vamos, Aline. A Aline assumiu recentemente, no final do ano passado, o Ministério de Arte da Igreja, que é um ministério novo, que ainda está em formação, mas é responsável aí pelas organizações de qualquer espetáculo que a gente venha fazer. Nós tivemos no Natal, tivemos na Páscoa. Aline, como que as artes são importantes para comunicar o Evangelho de forma relevante nos nossos cultos? E como os voluntários podem contribuir, mesmo sem experiência prévia? Porque tem gente, né, que acha que... Tem gente que acha que, tem gente que não acha que... Não, mas a gente abraça todo mundo é bem-vindo, mas vamos por partes. Bom dia, gente, eu sou a Aline. Como o pastor disse, a gente está começando agora oficialmente, né, o nosso Ministério de Artes. Eles lançaram, o pastor chegou, eu chego na igreja, ele lançou a ideia para o Natal, a gente fez o espetáculo de Natal, depois a gente fez o especial de Páscoa, o pessoal do louvor, todo mundo envolvido. E aí agora, oficialmente, a gente está começando o ministério, por isso que a gente já está tendo os anúncios. E eu acho que a parte das artes na igreja tem duas questões. Eu vejo tanto a questão de quando a pessoa está apresentando algo e a pessoa está assistindo, ela conseguir se identificar com as cenas do que está passando aqui. E também, não só a mensagem, mas as emoções que são passadas através das artes. Eu acho que essa é a questão da arte. Por que a gente gosta tanto de arte? Porque é uma manifestação que mexe com os nossos sentimentos, a gente se identifica, a gente se enxerga naquilo, e aí a palavra parece que encontra um lugar mais profundo assim, no nosso coração. E também eu acho que é muito importante dentro da igreja, porque é um ministério que abraça muitos outros ministérios. É um momento que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que a gente não imaginaria que a gente teria contato. Porque, por exemplo, o pessoal do louvor, eu conhecia eles, mas foi com o espetáculo de Natal que a gente se aproximou de estar ali trabalhando juntos, que se criou esse relacionamento mais profundo com a gente. E, da mesma maneira, com outros, o pessoal da mídia, o pessoal do som, o pessoal da iluminação. É um momento em que a preparação, não só o espetáculo em si, mas toda a preparação que tem antes faz com que a gente, como igreja, a gente se conheça mais, se conecte mais e ande juntos com um foco, né? Que é transmitir a mensagem, né? A verdade, a palavra, o evangelho, de uma maneira que a igreja se conecta, mas também é a oportunidade de evangelismo, né? Que, com certeza, todo mundo convida alguém quando tem um espetáculo, algo diferente na igreja, é a oportunidade de convidar aquele colega, aquele amigo, para vir e receber da palavra. E, como foi dito, a gente está anunciando para que as pessoas sintam o desejo, a vontade de participar. Ali é anunciado pessoas que têm inclinação para atuação, para dança, mas também, como foi dito, pessoas que gostam de trabalhar com cenário ou sabem fazer os props para a gente usar em cena, ou que gosta de construir o figurino. Então, a gente quer que todo mundo tenha um sentimento de que eu tenho algo que eu posso ajudar. Porque no Natal, acho que estava em 50 pessoas, contando coral e a pessoa atuando, mas tinha muito mais gente por trás ajudando. Então, que todo mundo entenda isso, que não é só quem está aqui encenando e talvez se sinta envergonhado para não estar aqui,
mas que se sinta inclinado a ajudar também na parte de trás do backstage, de organizar figurino e cenário e tantas outras coisas que envolvem o dia do espetáculo. Mas também de estar junto, gente. É um momento, sim, a gente quer pessoas que gostem de atuar, que gostem de dançar, que gostem dessa parte artística, mas também pessoas que queiram estar junto para nos ajudar com tudo que tem envolvido atrás. Amém? Tem uma outra parte que envolve tudo isso daqui que os irmãos não conhecem, que é o que nós chamamos de infra, que, na verdade, ela vai envolver tanto a parte de sonorização e também a parte de montagem. Os irmãos não sabem, na verdade, eu acredito que vocês saibam, mas durante toda a nossa vida de igreja, nós sempre montamos e desmontamos tudo para o domingo. Então, quando isso aqui que está aqui montado, som, bateria, chega às 8 horas da noite, é tudo desmontado, guardado num depósito, porque aqui é utilizado pela universidade durante a semana. Então, esse ministério é um ministério muito dos bastidores, que muitas pessoas não conhecem, mas é um ministério que é formado, na sua grande maioria, por homens, e que estão aqui 8 horas da manhã, no domingo, para passar cabo, para conectar cabo, para poder montar bateria, para poder montar som, e depois também está de volta aqui, no final do domingo, para poder desmontar tudo isso. Eu queria, Carlos, que você falasse um pouco, né, sobre esse ministério invisível, mas que é tão essencial para a gente. Qual o impacto, né, do voluntariado na excelência da experiência do culto e como nós podemos atrair mais voluntários para poder servir nessa área. Amém. Eu diria que a infra e a sonoplastia seria a espinha dorsal da igreja, assim. Eu acho que é onde ela ramifica para todos os ministérios. Sem o som, né, vocês não estariam nos ouvindo bem agora, e também não teríamos essas caixas aqui ao lado, esse sub montado. Então, assim, é algo muito essencial para o nosso culto. Eu queria conclamar a todos vocês que ainda não se acharam em algum ministério, ou que precisam, né, gostariam de servir de alguma forma. Lembrando que, para servir o Senhor, a gente não precisa estar aqui no palco, a gente não precisa se aparecer, né, Ele vai nos recompensar da mesma forma. Então, esse ministério é para você que ainda não se encontrou, que gostaria de estar nos ajudando. A gente precisa aumentar muito o nosso ministério de infraestrutura. Às vezes os irmãos podem achar que é um pouco injusto. Não, eu não sei, eu não consigo carregar peso. As mulheres, eu não vou servir porque eu não consigo carregar peso. Eu sei que existem irmãs que conseguem, mas a questão não é essa. A questão é, vocês são organizadas, vocês são, como diz, organizados no sentido assim, a gente tem muitos cabos. A Medusa, sei lá, tem 48 entradas, 32, com 64 entradas. Vocês, mais do que nós, homens, é organizado para conectar com os cabos ali na Medusa. Então, vocês poderiam estar servindo na infra também. Então, assim, a gente queria conclamar vocês, lembrando que, né, a gente está preparando o ambiente para que o Espírito venha operar no nosso meio. Então, o Ministério da Infraestrutura ele prepara o ambiente para que toda a igreja possa adorar em espírito e em verdade, de uma forma fluida, de uma forma tranquila, né, e confortável para todos os irmãos. É isso. Lembrando só que, eu vou ler aqui em Hebreus 6, só ratificando o que eu disse, Deus não é injusto, Ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Hebreus 6:10. Então, assim como eu disse, Deus vai recompensar, assim como aquele que está cantando aqui, Ele vai recompensar aquele que ligou os cabos na Medusa ou que colocou aquelas caixas no alto. Então, todos nós podemos participar disso, né? E vocês estão mais convidados. Se precisar, pode pegar meu contato com algum dos voluntários e eu posso estar colocando vocês no grupo. Enquanto o nosso talk estava rolando, eu tive uma ideia aqui, mas vai ficar para a semana que vem. Nós vamos, com certeza, fazer algo aqui no qual você pode nos procurar. É um formulário simples onde você possa preencher e se candidatar para ser um voluntário. E aí o nosso time vai fazer a triagem. Caso você não seja membro ainda, você vai ser conduzido para que você se torne membro. Você que já é membro pode, de fato, vir a servir, mas nós vamos ter que deixar isso para o próximo domingo. Mas eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que tudo isso que tem acontecido, domingo após domingo, não poderia acontecer se nós não tivéssemos a participação de 311 pessoas que estão envolvidas. É óbvio que todo domingo não são 311, nós temos uma faixa aí de, se eu não me engano, de 60 a 90 voluntários servindo todo domingo.
Então, nós temos um grande time que forma, cada um na sua parte, cada um no seu trabalho, e é isso que tem, né, de fato, gerado e feito, né, tudo que tem acontecido domingo após domingo. Então, eu queria que vocês aplaudissem, né, esses 3 voluntários. Vamos aplaudir a Valéria, vamos aplaudir o Carlos. Muito obrigado. Tá? Eu acho engraçado que vocês estão sempre aqui na frente, seja cantando, tocando, fazendo uma peça, dançando, e agora fica com vergonha de falar? Entendi. Mas muito obrigado, gente. Podem ir lá agora.